Olá, você saberia dizer qual é o milésimo termo dessa sequência que está aparecendo na sua tela, formado pelos números 0, 3, 7, 10, 14, 17 e assim por diante? O primeiro passo para resolver esse tipo de problema é descobrir qual é a lógica que está por trás desses números. Então a sequência começa com o 0, depois ela vai para o 3, ou seja, está somando 3. Do 3 ela vai para o 7, está somando 4. Do 7 ela vai para o 10, está somando 3. Do 10 ela vai para o 14, está somando 4. E assim por diante. Então ela está somando alternadamente os números 3 e 4. E isso dificulta um pouco o nosso trabalho, porque a gente gostaria que estivesse somando sempre o mesmo número, uma constante, que ficaria algo mais simples. Mas o número que está sendo somado muda. Mas a gente pode facilitar a nossa vida modificando a nossa sequência original. E no caso, a gente vai dividir ela em duas. Olha só, se a gente pegar o 0, pular o 3 e ir para o 7, pular o 10 e ir para o 14, a gente forma uma subsequência que eu destaquei em vermelho, que começa com 0 e vai somando sempre 7. Do mesmo modo, se a gente pegar os demais termos da sequência que eu destaquei em amarelo, a gente forma uma subsequência que começa com 3 e vai somando sempre o mesmo valor, que é o 7 também. Então agora eu vou destacar a subsequência vermelha e vou fazer o mesmo com a amarela. Então, na sequência original, o primeiro elemento era o 0, o segundo era o 3, o terceiro era o 7 e assim por diante. E quais elementos caíram na subsequência vermelha? Foram o primeiro, o terceiro, o quinto, ou seja, exatamente aqueles elementos que estavam nas posições ímpares na sequência original. Já na subsequência amarela, caíram o segundo elemento, o quarto, o sexto, ou seja, os elementos que estavam nas posições pares. E o nosso objetivo é determinar qual é o milésimo termo da sequência inicial. Esse termo vai cair na cor vermelha ou na cor amarela? Se você respondeu amarelo, você está certo, porque o 1000 é um número par e foi na sequência amarela que caíram os termos que estavam nas posições pares na sequência original. Então, como eu já sei que o número que eu estou procurando está na sequência amarela, vou esquecer por enquanto a sequência vermelha para poder me concentrar melhor. Note que, em relação à sequência original, que é a sequência bicolor, o 3 é o segundo elemento, o 10 é o quarto, o 17 é o sexto e assim por diante. Porém, em relação à sequência amarela, o 3 é o primeiro elemento, o 10 é o segundo, o 17 é o terceiro e assim sucessivamente. Então, uma pergunta: o milésimo termo da sequência bicolor, que é o nosso objetivo, ele vai ocupar qual posição na sequência amarela? Então, é muito fácil responder essa pergunta, porque o segundo elemento da sequência bicolor é o primeiro da sequência amarela, o quarto na sequência bicolor é o segundo na sequência amarela, o sexto na sequência bicolor é o terceiro na sequência amarela. Então, o milésimo elemento da sequência bicolor vai ser o quinhentésimo da sequência amarela, porque é sempre metade. Então, nossa meta agora é determinar qual é o quinhentésimo termo dessa sequência amarela. Então, como eu já tinha anotado antes, ela começa com 3 e vai somando sempre 7. Agora, e se eu quisesse fazer um salto e passar do primeiro termo diretamente para o terceiro, pulando o segundo? O que é que eu teria de fazer? Bom, para cada avanço na sequência, a gente tem que somar uma vez o 7. Então, para passar do primeiro para o terceiro termo, preciso avançar 2 posições. Então, eu vou precisar somar 2 vezes o 7. E eu vou utilizar esse mesmo raciocínio para calcular o quinhentésimo termo a partir do primeiro. Então, para sair da primeira posição e chegar na posição número 500, eu vou precisar avançar quantas posições? 499, que é 500 a posição onde eu quero chegar, menos a posição de onde eu saí, que é a primeira posição, ou seja, 500 menos 1 dá 499. Portanto, eu vou ter que pegar o primeiro termo, que é o 3, e somar 499 vezes o 7. Então, o quinhentésimo termo da sequência amarela é 3 mais 499 vezes o 7. Eu até deixei 500 menos 1 mesmo, que fica mais fácil, porque 500 vezes 7 dá 3.500, menos 7 dá 3.493, mais 3 dá 3.496. E essa que é a resposta. Ou seja, o quinhentésimo termo dessa sequência amarela é 3.496. Agora, voltando para a nossa sequência original, a gente descobriu que o milésimo termo dela, que é o quinhentésimo da sequência amarela, é 3.496, e com isso está resolvido o nosso problema. E a lição que tem que ficar é a importância da gente dividir os nossos problemas de matemática em problemas mais simples sempre que possível, que foi o que a gente fez quando a gente separou a nossa sequência
em duas mais simples, transformando a pergunta inicial, qual é o milésimo termo dessa sequência, em uma pergunta equivalente, só que muito mais fácil de responder, que era a pergunta qual é o quintésimo termo daquela sequência amarela lá. E para finalizar, outra pergunta que poderia ser feita sobre essa sequência é se um determinado número ele aparece nela. Por exemplo, o ano que a gente está, 2023. Será que ele aparece nessa sequência de números em alguma posição lá na frente? Como é que a gente poderia descobrir se aparece ou se não aparece nunca? Então fica a pergunta para você pensar.